O ministro da Agricultura, Pecuário e Abastecimento, Marcos Montes, afirmou à CNN que, apesar de considerar as manifestações justas, não concorda com bloqueios de estradas. Falou com a Basília Rodrigues ontem, agora vai conversar com a gente aqui no Novo Dia. Tudo bem, ministro? Bom dia. Bom dia, prazer falar com vocês. Ministro, queria saber, inicialmente, antes de mais nada, agradecer ao senhor a atenção aqui com a CNN, qual é a informação que o senhor tem de agora? A gente mostrou um levantamento da polícia dizendo que há manifestações em 8 estados, ainda é muita coisa, mas menos do que ontem. A circulação de cargas, especialmente, está voltando ao normal, ministro? Está voltando ao normal. Ontem, durante o dia todo, o ministro da Justiça, Anderson, e o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Vasques, nos monitoraram dia por hora, e esse bloqueio a cada momento cai, e hoje a apresentação do relatório das 6 horas da manhã mostra claramente que o bloqueio caminha para o final. Nós temos aí um bloqueio total, menos de 10 pontos com bloqueio total. Então eu acredito que nós estamos caminhando para o final, felizmente. Nós estamos chegando a esse final de um momento duro para o Brasil, difícil para o Brasil, e que tenho certeza que a população inteira compreendeu, mas a maioria também repreendeu essa posição de fechamento de rodovias. Pois é, ministro, e hoje, 4º dia, né? Felizmente as coisas já caminhando para a normalidade, como o senhor bem lembrou aí, mas já há um balanço do prejuízo que isso causou ao setor produtivo? Meu bom dia também ao senhor. Pois não. É claro que causou prejuízo. Às 10 horas agora, uma reunião da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, provavelmente se der tempo, quero participar, eles que têm esse levantamento do que aconteceu, e isso vai ser divulgado. Há prejuízo, sim, mas com toda certeza o nosso setor é um setor muito forte, de um poder de recuperação muito grande, e esses 2, 3 dias que houve esse prejuízo, rapidamente serão recuperados. Ministro, há algum segmento mais atingido do que outro? O senhor tem essa informação? E qual foi a participação dos empresários do agro nessa tentativa de desmobilizar essas manifestações? Eles se envolveram com isso, ministro? Envolveram bastante, comandado pela BPA, pelo seu presidente, o Ricardo Santini, que também fez um trabalho louvável, mostrando claramente os pontos importantes e mais cruciais que vivia aquele momento. O setor mais atingido é o de proteína animal, principalmente de frango, suínos, o bovino nem tanto, mas isso tem um levantamento agora, às 10 horas dessa reunião, que a BPA ainda está preocupada para encerrar definitivamente, mas felizmente as notícias de agora de manhã são notícias... Pode faltar alguma coisa, ministro? Pode faltar alguma coisa? Não, eu até vi uma entrevista, uma declaração do presidente dos supermercados, acho que até para vocês mesmo, dizendo que há lá um tipo de estoque, né, nos seus centros de distribuições, que não faltará, e não faltou e não faltará produtos nos supermercados. Ministro, durante esses 3 dias, já hoje o 4º, o senhor chegou a conversar pessoalmente com o presidente Jair Bolsonaro? O que ele disse a respeito desses protestos? Conhecimento de todos. Na terça-feira, nós tivemos uma longa reunião com o presidente, os ministros, quase todos os ministros, e lá nós colocamos essas posições. Eu coloquei a minha posição a ele sobre a questão dos bloqueios. Ele entendeu perfeitamente, aliás, na declaração já de terça-feira, ele já mostrava com clareza que ele era contra esses bloqueios, quando ele dizia que ele não podia ser interrompido a questão do ir e vir, ele já dizia claramente isso. E agora ontem, depois de mais explicitamente, coloca contrário a esse bloqueio, aliás, que é um perfil do presidente. Ele já disse na tarde de terça-feira, na sua fala, dizendo que os métodos que o nosso governo tem não são os métodos que eram praticados no passado pela esquerda. Então, ali já era clara a posição do presidente de que não concordava com esses bloqueios. E ontem ele fez por bem, depois de algumas reivindicações a ele, ser mais explícito, dizendo que não concorda, nunca concordou e não concorda com esse tipo de bloqueio. Ô, ministro, a Basília Rodrigues quer fazer uma pergunta ao senhor também. Basília?
Ministro, tudo bem? Obrigada por ter aceitado aí o convite de entrevista. O quanto que estas manifestações vinham prejudicando a imagem do governo, ainda que sejam somente 2 meses pela frente, ainda é governo Jair Bolsonaro. O quanto isso vinha ajudando ou prejudicando a imagem do governo para o presidente Jair Bolsonaro ter que refazer o seu pronunciamento, né? Divulgar uma nova mensagem. O senhor poderia falar dessa pressão? Claro. Eu acho que a imagem do governo, principalmente nessa questão do agro, é a mais positiva possível. A imagem do agro hoje no Brasil e fora do Brasil, internacionalmente, é uma mensagem extremamente positiva. E qualquer ação que vá ao encontro de prejuízo para o agro, seja um dia, 2 dias, horas, é ruim. Mas eu acho que nós temos que entender também, Basílio e todos vocês, que nós vivemos no domingo, provavelmente, um dos momentos inéditos da política nacional. E amanhecemos segunda-feira, todo mundo atordoado com a situação que houve. Entendemos a democracia, a disputa, mas a forma como foi feita essa eleição, ela é diferente de todas as eleições. Eu sou um parlamentar já antigo, de muitos mandatos, já participei de muitas eleições, seja elas municipais, estaduais e federais, principalmente, e nós nunca tivemos uma situação como essa. E é natural que na segunda-feira, após um momento como esse, a gente tenha essa tensão um pouco mais exacerbada. Foi o que aconteceu de uma maneira democrática de participação do povo, aliás, inédita no país, uma demonstração histórica da democracia brasileira, quando todos foram às ruas manifestar a sua insatisfação da forma como foi conduzido. Infelizmente, isso passou para as estradas, mas rapidamente, que eu achei que foi muito rápido, esse controle. Mas as manifestações são totalmente pacíficas, aceitáveis, no momento onde a população brasileira ainda está atordoada, onde mais de 56 milhões de brasileiros não entenderam e não aceitam a forma como foi feita a eleição. Mas a eleição está aí, nós somos democráticos, aceitamos, mas é claro que cabe a todos nós brasileiros que não estamos do outro lado, de questionar a forma como foi construída essa eleição ao longo do tempo antes de chegarmos até o dia 30. E isso criou essa manifestação, repito, inédita, consolida, eu te disse ontem, Basílio, consolida o maior líder do centro conservador brasileiro, da direita conservadora, que o Brasil produziu por muitos e muitos anos. Eu não me lembro de um líder do tamanho que o presidente Jair Bolsonaro se tornou e se tornará ainda. Eu acho que é muito justo que essas manifestações a gente tenha que entender como um grande ato democrático que o Brasil viveu. Ministro, eu queria só rapidamente, a partir dessa pergunta do senhor, fazer 2 perguntas. Qual é o ponto que o senhor põe na construção da eleição do último domingo? O senhor falou que nunca viu uma eleição construída dessa maneira. O senhor acha que houve alguma coisa que ficou fora daquilo que é considerado legal e que permitisse aos candidatos que tivessem igualdade de condições? E quando o senhor fala em manifestação democrática, quando as pessoas vão para frente de um quartel-general pedir intervenção militar, quando elas impedem que pessoas passem pela estrada, quando elas levam criança para impedir a atuação da polícia, o senhor continua achando democrático? Bastante democrática, repito, no momento inicial, de um quadro que nós não conhecíamos no Brasil, de tamanha polarização, e a forma como foi construída, e repito, que essa forma que foi construída a eleição foi diferente das outras. Nós nunca tivemos um engajamento tão grande, principalmente do setor da imprensa, de um lado. Nós nunca acompanhamos isso nas eleições que eu participei, pelo menos. Eu acho que cada um tem a sua opinião, tem o seu lado, mas isso, claro, que cria uma distorção democrática também, é claro, cada um tem o direito de se manifestar, mas isso criou também, do outro lado, um sentimento de pureza da democracia muito forte, lutando contra tudo e contra todos. O presidente ainda demonstra com muita clareza o seu papel e, repito, e com toda certeza, se torna hoje o maior líder que a direita conservadora que o Brasil já produziu. Eu acho que, com o tempo, todos entenderão isso. Começa-se o novo governo, nós aceitamos o novo governo, é claro que se aceita a eleição, é isso mesmo. Eu fui deputado por alguns mandatos, e quando o deputado eu também participava de um projeto contrário ao governo que estava, por isso eu estou muito à vontade para falar sobre isso, respeitando, dentro de uma oposição
madura, respeitosa. É assim que será feita também, acredito que esse congresso, o grande congresso que foi construído pelo presidente Bolsonaro, os parlamentares do presidente Bolsonaro, se essa posição seja uma posição madura, especificamente do nosso lado, do agro brasileiro, nós esperamos que o Brasil continue nessa trilha do desenvolvimento e da respeitabilidade que o agro tem no mundo internacional, e é isso que nós torcemos. Se isso continuar assim, vamos aplaudir. Caso contrário, nós vamos estar atentos para poder apontar as falhas que possam existir. Ministro, com certeza há diferença entre manifestações democráticas e manifestações golpistas, né? Então, atrapalhar a vida das pessoas, ir contra o resultado de uma eleição não é algo democrático, né? Dá para se fazer essa distinção. Sobre o agro brasileiro, o agro foi mais Bolsonaro do que Lula na corrida da campanha eleitoral, mas agora o governo mudou. Como será o agro no governo Lula? E o senhor entende que o agro, né, enfim, quem saiu descontente desse resultado já entendeu que a eleição acabou? Pois não, Basília. Primeiro, antes de entrar na questão do agro, permita-me discordar de você, não vi manifestação golpista nenhuma. Vocês me desculpem. Acho que nós terminamos a eleição, eu acho que todos nós, né, nós que somos agora homens público, ainda sou ministro por mais 2 meses, mas não é verdade que foi uma manifestação golpista. É uma manifestação que houve no Brasil, eu acho que ela é inédita, da espontaneidade, do amor, do patriotismo que foi reconstruído nesse país. Essa questão de impedir as estradas, eu já te disse pessoalmente, sou totalmente contrário. Foi um momento exacerbado, vamos chamar assim, de chegar nas estradas, que realmente não leva a nada, mas as manifestações que ocorreram na cidade, as imagens que eu pouco estou vendo nos veículos de comunicação, mas pelas imagens de Twitter, pelas imagens de celulares, é algo que o Brasil nunca obteve. E acho que isso é bom para todos nós, inclusive para o próximo governo, para ficar bastante alerta. Eu acho que as demonstrações, repito e insisto, as demonstrações que foram feitas pelo país todo foram demonstrações patrióticas e democráticas. Não vi absolutamente nada de manifestação golpista. Aliás, ao longo do mandato do presidente Bolsonaro, que eu vivi, os 4 anos que eu vivi aqui no governo do presidente Bolsonaro, eu não vi em momento algum ação dele próprio ou da equipe dele que dizia em relação a atos que não fosse dentro, como eu sempre disse, das 4 linhas. E quando eu disse que a eleição foi uma eleição diferente das outras, eu expliquei com muita clareza, sem ter nada de distorção na questão do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, mas as manifestações contrárias à candidatura do presidente Bolsonaro foram gigantescas dos meios, principalmente dos meios de comunicação. Isso é claro, é evidente, eu não preciso discutir isso com vocês. E respeito, cada um tem as suas opiniões, seja jornalista, seja a população em geral. Eu acho que nós precisamos entender isso. Passou, eu acho que vocês terão um papel agora como os jornalistas que são, e eu acompanho vocês há muito tempo, e tenho o maior respeito, você sabe disso, Basília. Você me acompanha já há muito tempo, tenho o maior respeito pela imprensa brasileira, mas eu espero que essa é a mesma imprensa que fez essas ações contra o presidente Bolsonaro seja uma imprensa fiscalizadora também dos atos desse próximo governo que começa. Felizmente, nós estamos vivendo isso. Agora, a questão nossa da manifestação, repito e insisto, nós nunca, eu pelo menos eu estou com muitos anos de vida já, eu nunca vi nada parecido e nunca vi nada tão democrático, tão patriótico como eu vi nesses últimos dias aqui no Brasil. Eu acho que isso me dá um pouco de tranquilidade. Eu já estou aí com uma história da política muito longa, como disse, acompanhei os governos do presidente Lula, da presidente Dilma, do presidente Temer, e sei mais ou menos ter uma opinião bastante focada e formada, e respeitei sempre as minhas posições que eram contrárias ao governo que eu tinha quando eu estava como deputado. Em relação ao agro, Basília, eu acho que é inquestionável a evolução do agro. É inquestionável o apoio que o presidente Bolsonaro deu ao agro. Eu fui presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, fui presidente da Comissão de Agricultura, fui líder de partido, do meu partido, eu fui líder na época do PSD. E eu posso assegurar para vocês, nós nunca tivemos um governo que apoiasse tanto o agro brasileiro como o governo do presidente Bolsonaro.
E isso realmente, com outros fatores, os fatores da determinação, da vontade dos nossos produtores, da tecnologia, o Brasil hoje é o maior player mundial na produção de alimentos. Eu andei pelo mundo todo e pude ver, agora recentemente estive na Indonésia, e pude ver o respeito que essas pessoas, que esses países têm pelo Brasil. Que eu espero que isso continue. Existiam algumas ações contrárias ao Brasil, disfarçadas comercialmente, pela competitividade que o Brasil hoje representa. O Brasil é um país fortíssimo e eu espero que continue. Espero que o próximo governo, pelo menos a minha participação, onde eu estiver, será de apoio ao governo que apoie o agro. Se o agro for apoiado, se nós tivermos segurança jurídica dentro do agro, se nós tivermos todos esses caminhos que nós percorremos nesse governo, terá o meu aplauso com toda certeza e um aplauso entusiasmado. O que nós não podemos aceitar é voltar a um passado que nós vivemos, que possa prejudicar o nosso setor, que é o setor que eu represento, que é o agro brasileiro. Bem, nós conversamos aqui com o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes. Ministro, muito obrigada pela presença do senhor. Um ótimo dia. Obrigado, bom dia a todos.